Suicidas vão para o céu? É comum vermos pregadores na internet ensinando que alguém que comete suicídio vai para o céu se tiver professado antes sua fé no Senhor Jesus Cristo, e por isto não perderá sua salvação. Que salvação? Alguém pode perder o que nunca teve? Isto é verdade mesmo? A Bíblia ensina isto mesmo? Há um texto bíblico muito utilizado de forma torcida e fora do contexto pelos estimuladores de suicídios para defenderem a heresia que é possível a um cristão verdadeiro se suicidar. Mateus capítulo 12, versículos 24, 31, 32. De acordo com o texto, o único pecado de blasfêmia que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele também diz que todo pecado se perdoará aos homens. Agora em 1 João capítulo 1, versículo 9, inspirado pelo Espírito Santo, João o apóstolo escreve que há uma condição, para que haja o perdão de Deus e a purificação do pecado. A confissão do pecado somente a Deus. Como alguém que suicidou-se conseguirá confessar em vida seu pecado do suicídio ao Senhor Jesus Cristo? 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há casos em que o Senhor Jesus perdoa os pecados, mesmo sem a confissão do fiel? Sim. Neste caso, ele observa a fé do pecador. Foi o caso da cura do paralítico de Cafarnaum, que não confessou de boca os pecados, mas foi perdoado. O Senhor Jesus observou a fé dele e dos outros que o conduziram. Veja em Marcos capítulo 2, versículo 5, que diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Pergunto, um suicida está mesmo arrependido e ou com fé? Se estivesse arrependido de tentar o suicídio, com certeza, o suicida não tentaria o suicídio. E se estivesse com fé no Senhor Jesus Cristo, não tiraria a própria vida. Portanto, o suicida é um não arrependido e sem fé. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Para que os pecados sejam apagados, é preciso primeiro arrepender-se dos pecados e se converter ao Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de tecer mais comentários sobre o assunto, citarei alguns textos bíblicos que considero importantíssimos para entendermos a questão. Precisamos compreender que, de acordo com a Bíblia, após a morte, segue-se o juízo de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não devemos confundir o juízo logo após a morte, conforme já lemos em Hebreus 9, 27, com o juízo final descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, como o grande trono branco que ocorrerá logo após o fim deste mundo. Sobre o grande trono branco, leia em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Há um outro vídeo que postei no meu canal, no YouTube, onde abordo sobre o juízo final, o grande trono branco. Observe que no grande trono branco só comparecerão os mortos. Analisando os contextos, os salvos não estarão mais mortos nesse dia e já estaremos ressuscitados e ou transformados com corpo físico incorruptível. Observe também que todos os mortos são incrédulos, habitantes do inferno de fogo, e serão lançados no lago de fogo. Ninguém escapará. Verão que suas obras não puderam salvá-los e rejeitaram a salvação gratuita dada pelo Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, fala que a salvação não vem das obras. Então, a salvação é gratuita dada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz com o pagamento de todos os nossos pecados com seu sangue derramado, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7. Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo da Bíblia, que ressuscitou em carne e ossos, conforme Lucas escreveu no capítulo 24, versículo 39, e preferiram seguir o Jesus morto, que não é o da Bíblia, seus deuses e ou crendices das diversas religiões. O Jesus das religiões está morto, representado sempre em uma cruz, e todos os líderes religiosos ou de outras crenças morreram e nunca ressuscitaram. São líderes mortos. Diante desses claríssimos textos bíblicos, chegamos à conclusão que Deus executa seu juízo logo após a morte e o confirmará no grande trono branco, de acordo com suas determinações escritas em sua palavra eterna, a Bíblia. Os salvos jamais passarão pelo grande trono branco, mas pelo tribunal de Cristo. Sobre o tribunal de Cristo para os salvos, você vai encontrar em Romanos capítulo 14, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1, 8, 9 e 10, Romanos capítulo 4, versículo 4 e 1 Coríntios capítulo 3, versículos 8 e 9. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 8 e 9, observe no texto que Paulo afirma que os que serão galardoados, premiados, são os que são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele não disse talvez sejam, ou que serão, lavoura e edifício de Deus, mas que já somos, só os salvos, é claro, lavoura
e edifício de Deus. O juízo de Deus, logo após a morte, é o ato de todos passarem para a eternidade, tempo sem fim, sendo lançados no inferno de fogo eterno ou indo também imediatamente após a morte para o céu de Deus. Deus deixou registrado em sua palavra alguns fatos como exemplos. Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23, diz: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão e Lázaro estavam no paraíso. Logo após a morte, Lázaro foi para o paraíso, e logo após a morte, o rico foi para o inferno de fogo eterno. Lucas capítulo 23, versículo 43, vemos o Senhor Jesus perdoando o malfeitor ao seu lado na cruz e levando-o no mesmo dia para o paraíso. E disse-lhe Jesus, Lucas 23, 43, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso fica no terceiro céu. Segundo Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, fala sobre isso. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 também. Observe que o paraíso é o lugar para onde os salvos vão, logo após a morte, e fica no terceiro céu, e não nesta terra. O Senhor Jesus Cristo alertou, conforme está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 31, Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus Cristo não veio buscar e salvar pessoas que consideram-se boas, mas pecadores que arrependem-se de verdade e convertem-se somente a Ele, tornando-se novas criaturas. Veja Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas capítulo 5, versículo 32 diz, Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Em João capítulo 14, versículo 6 diz, Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em Atos capítulo 3, versículo 19, ele diz, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há uma enorme diferença entre o que diz que é crente e nunca foi, e o que é verdadeiramente crente no Senhor Jesus Cristo. O que é crente de verdade luta contra o pecado, ainda que vez por outra caia em alguma tentação. O convertido de mentira ama o pecado e acha normal pecar. Deus não precisa de ninguém para nada. Deus não precisa de você nem de mim. Ele não está implorando sua conversão, mas tão somente dando a oportunidade, antes da sua morte, de ser salvo, ou seja, livre da condenação eterna ao fogo do inferno. Leia em João capítulo 3, versículos 16 a 18. No versículo 18, diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E crer aqui não é só acreditar, é receber. Apenas por suas misericórdias, Deus providenciou por sua graça e gratuitamente a salvação a todo aquele que se arrepender de verdade dos pecados e se converter apenas ao Senhor Jesus Cristo. Veja em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Deus dá oportunidade de salvação a qualquer que a deseje verdadeiramente. O problema é que a maioria das pessoas ama mais o pecado que a Deus e vive dizendo que ama a Deus e não quer trocar seu pecadinho de estimação por ele. Inventam várias desculpas e pensam que no final tudo vai dar certo. Estão mal acostumados com as corrupções deste mundo e acham que há sempre um jeitinho para tudo. Com Deus não funciona desta forma. Não arrisque para ver, pois seu final será tão trágico quanto o de milhares de incrédulos que pensavam do mesmo jeito. O Senhor Jesus Cristo advertiu sobre o joio, que é o falso crente, no meio do trigo, que é o crente, e sobre os falsos profetas. Veja em Mateus capítulo 13, versículo 30, e Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Nem todos que dizem que são crentes o são de verdade. Crente é o que vai para a igreja? Nem todos que vão para a igreja são crentes de verdade, como já lemos nos textos acima. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, advertiu em Filipenses, capítulo 3, versículos 18 a 20, que muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que se dizem crentes e são inimigos de Cristo. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Mateus capítulo 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isto porque são poucos os que se arrependem de verdade dos pecados e se convertem somente ao Senhor Jesus Cristo. Judas Iscariotes fazia parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, era batizado e apóstolo. Andou pelos 3 anos no ministério do Senhor Jesus Cristo com ele, ao lado dele. Judas ficava com a bolsa do dinheiro da igreja e a roubava. Os outros apóstolos não sabiam disso, mas o Senhor Jesus sabia. Tanto que na noite que Judas traiu o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus falou que um deles o trairia, ninguém desconfiou de Judas Iscariotes e achavam que ele precisaria sair para comprar alguma coisa para os pobres. Judas era visto por todos como crente verdadeiro e apóstolo. Em João capítulo 13, versículos 27 a 30 fala sobre isso. O Senhor Jesus Cristo advertiu em João capítulo 6, versículos 70 e 71, que Judas era diabo. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo.
E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Judas entregou o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Depois teve remorso e enforcou-se, suicidou-se. Em Mateus capítulo 27, versículo 5 diz: E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas Iscariotes nunca foi um crente de verdade, por isto nunca teve a salvação. E o Senhor Jesus Cristo sabia disto. Com isto, é lógico afirmarmos que Judas não poderia perder o que nunca teve, a salvação da alma. Judas sempre foi um incrédulo no meio dos crentes, um joio no meio do trigo. O Senhor Jesus chamou Judas Iscariotes para ser apóstolo, mesmo sabendo que ele era um ladrão porque roubava o dinheiro da igreja, e traidor porque era necessário que algum dos traidores estivesse no meio deles para cumprir as escrituras no que diz respeito à morte do Senhor Jesus, na cruz, para pagar os pecados de cada um de nós com seu sangue, e depois vencer a morte com a sua ressurreição física. Veja em João capítulo 12, versículos 4 a 6, e Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Judas Iscariotes nunca foi um salvo, e suicidou-se porque nunca teve a Deus. Por isto o Espírito Santo não habitava nele. Não existe em parte alguma do Novo Testamento, desde o início da fundação do cristianismo, pelo Senhor Jesus Cristo, sequer um só crente verdadeiro cometendo suicídio. O que temos é o mau exemplo de um crente falso chamado Judas Iscariotes tirando a própria vida. Alguém que diz que ser crente e se suicida nunca foi um crente de verdade. A exemplo de Judas Iscariotes, vemos exemplos no Novo Testamento de apóstolos verdadeiros e crentes de verdade cometendo outros tipos de pecados. Só não vemos nenhum deles se suicidando. Já o bandido que morreu ao lado do Senhor Jesus Cristo antes de morrer, arrependeu-se de verdade dos pecados e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não disse ao bandido que por não ter religião ou igreja e não ter sido batizado não poderia ser salvo. Nem falou que ele iria para um tal de purgatório que não existe em Bíblia alguma, ou que ele reencarnaria. Isso não existe na Bíblia. O Senhor Jesus o perdoou e disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo antes da morte, e o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz o purificou de todo o pecado e o permitiu entrar no mesmo dia, logo após a morte, no paraíso de Deus. Lucas capítulo 23, versículo 43 fala: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os cristãos eram assassinados em grandes quantidades, mas nunca se suicidavam. Creio que isso se deve ao fato do crente verdadeiro ter o Espírito Santo habitando em si, e mesmo sendo tentado pelo diabo a cometer suicídio, não o faz por interferência do próprio Deus. Caso o salvo verdadeiro pudesse se suicidar, estaria tirando a vida, e o dom da vida é apenas e tão somente de Deus. Como crentes verdadeiros, o nosso guia é o Espírito Santo, e este não nos deixará cair na tentação do suicídio. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, todo suicida vai para o inferno de fogo eterno, logo após a morte, pelo simples fato de nunca ter se arrependido de verdade dos pecados, nem se convertido verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Todo o que se arrepender de verdade dos pecados e se converter somente ao Senhor Jesus Cristo, vai direto para o paraíso de Deus, logo após a morte. Não deixe para acreditar que o inferno de fogo eterno existe só quando você estiver lá, pois será tarde demais. A história do Senhor Jesus Cristo é real e a sua palavra cumpre-se à risca. A maior parte das pessoas quer converter-se ao Senhor Jesus sem se arrepender dos pecados. Impossível. Judas Iscariotes suicidou-se porque nunca foi um crente verdadeiro. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás a suicidar-se, mas não caiu em tentação. Veja em Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7. Observe que é o diabo que tenta o homem a suicidar-se. O crente verdadeiro é habitado pelo Espírito Santo. Nenhum crente verdadeiro comete suicídio. Não estimulem os incrédulos que pensam que são crentes a tirarem a própria vida. É isto mesmo que o diabo quer. Satanás e os demônios querem que as pessoas se matem para não terem como se converter ao Senhor Jesus Cristo e passem para a eternidade perdidos sem a salvação da alma. Se alguém cometer suicídio, com certeza, vai para o mesmo lugar que Judas Iscariotes foi, o inferno de fogo eterno, que será lançado no lago de fogo.